juntos mais uma vez. Juntos mais uma vez, vamos começar mais uma aula. E hoje eu vou começar a aula discutindo o tema solubilidade. Por quê? Nas aulas passadas, que deixa eu apresentar aqui para vocês. Nas aulas passadas, nós falamos sobre. Começamos a falar sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Esse tema é fundamental e é um tema muito cobrado, tá? Em concursos, em Enem e no dia a dia. No dia a dia. Né? Por exemplo, se alguém perguntar assim a você, por que a gasolina é um líquido? Né? Propriedades físicas. Por que a gasolina é um líquido? A gasolina ela é uma mistura de hidrocarbonetos que tem de 5 até, se não me engano, se não lembro, se eu não esqueço, até 15 carbonos. Nessa faixa aqui. Certo? Isso é a gasolina. Hidrocarbonetos, até 4 carbonos, são gases. Cadeia pequena. A partir de 5, já aparecem os primeiros líquidos. Então, a gasolina é líquida porque tem hidrocarbonetos a partir de 5 carbonos. Por que que o gás de cozinha, ele é... Qual é a diferença entre gás de cozinha e gás natural? Ó, gás natural, chamado de GN, gás natural, e gás de cozinha, é o GLP. Vamos traduzir aqui. GN, gás natural. GLP, gás liquefeito de petróleo. Gás líquido. Gás liquefeito de petróleo. Olha que interessante. O gás natural é uma mistura de metano e etano. Metano, met, um carbono. Etano, et, 2 carbonos. O GLP é uma mistura de propano e butano. Propano, prop, 4 carbonos. Tá? Propano, 3 carbonos. Prop, 3 carbonos. Butano, 4 carbonos. But. Então, o gás natural, ele não pode ser liquefeito, porque as cadeias são muito pequenas. Então não tem como. E como são apolares, completamente apolares, aula passada, né? Como eles são completamente apolares, as ligações entre eles são muito frágeis. E as cadeias são muito pequenas. A massa deles é muito baixa. Então não tem como você liquefazer. Conclusão, o gás natural, ele é retirado do poço na forma de gás, e ele é levado para o ponto de consumo como gás. Aí quando você vai colocar no carro, quem tem carro a gás, nas capitais tem muito, usa ele gasoso. Coloca ele dentro do carro gasoso. Então, em todo o processo, ele é gás. Então, você tem que fazer um gasoduto para pegar ele e levar do poço até o ponto de venda. E no ponto de venda, você injeta ele no carro. Os carros que têm gás, eles têm um tanque de gás e ele é injetado na forma de gás. Então, o gás no carro está no tanque de gás lá atrás. Gás natural. E o GLP? O GLP é o gás de cozinha. O GLP, ele originalmente é gás, só que lá na produção, no refino, aumenta-se a pressão sobre ele, e como as moléculas já são um pouquinho maiores, se você aumentar a pressão, elas passam para o estado líquido. Então ele é transformado em líquido, daí gás liquefeito. Daí gás liquefeito. Aí então ele é vendido líquido até chegar na sua casa. Então ele não vai por gasoduto, porque ele fica líquido, ele vai em botijões. Então chega na sua casa o botijão de gás, quando você abre lá o fogão, aí ele volta a ficar gasoso. Então veja, o gás natural não, ele é todo líquido. Por quê? Moléculas muito pequenas.
Já o gás, o GLP. Aí se você pegar, por exemplo, álcoois, álcoois que tem um carbono, se você pegar um álcool como CH3OH, que tem um carbono, ele já é líquido, mesmo só tendo um carbono. O que é que explica ele ser líquido mesmo só tendo um carbono? A presença do grupo OH. Ou seja, as moléculas de álcool, elas podem formar pontes de hidrogênio umas com as outras. Elas formam pontes de hidrogênio, coisa que o gás natural não pode fazer. Por quê? Porque hidrocarboneto, ele é completamente apolar. Então não pode formar nenhuma interação forte. Só pode formar interações frágeis. Por isso que é tudo mais volátil, é tudo mais fácil de virar gás. Álcool não é tão fácil de virar gás. Mesmo só tendo um carbono, aí se eu pegar um álcool com dois carbonos, como o etanol, CH3, CH2, também é líquido. Então, essas explicações, vocês têm que ter a capacidade de dar. Por que uma substância é líquida, mesmo nas condições ambientes? Por que a temperatura de ebulição é maior ou a temperatura de ebulição é menor? Você tem que ter a capacidade de produzir essas explicações. Tá certo, gente? Isso eu já expliquei na aula passada. Na aula passada eu falei sobre o quê? Na aula passada eu falei sobre. Eu vou colocar aqui um resumo da aula passada. Eu falei que quanto maior a polaridade da molécula, polaridade, né? Qual é a consequência? Maior seria a temperatura de fusão, maior, faltou um O aqui, maior seria a temperatura de ebulição e maior também será a sua densidade. Então, quando você compara moléculas com polaridades diferentes, é só ver quem é a mais polar, que você sabe quem tem maior temperatura de fusão. Qual é a consequência de uma coisa ter temperatura de fusão alta? Temperatura de ebulição alta. Se uma coisa tem temperatura de fusão alta, ela tende a ser sólido. Ela tende a ter dificuldade de virar gás. Porque para virar um gás, primeiro ela tem que virar líquido, tem que passar pela fusão. E se a temperatura de fusão é alta, você vai ter que aquecer ela para ela virar líquido, para depois aquecer de novo, para passar pela ebulição e ela virar gás. Então, quanto maior a temperatura de fusão e de ebulição, maior a tendência de ser sólido. Quanto menor a temperatura de fusão e ebulição, maior a tendência de ser líquido ou gás. Tudo isso é explicado por aí. Tá bom, gente? Obviamente, também depende do tamanho da cadeia, porque é a massa molecular. Então, segundo a conclusão que a gente tirou na aula passada, que eu estou resumindo agora, quanto maior a MM, a massa molecular, ou seja, maior massa molecular quer dizer maior cadeia, cadeia com mais carbonos. Quanto maior a massa molecular, também vai ser maior a temperatura de fusão, também vai ser maior a temperatura de ebulição e também vai ser maior a densidade. Maior a densidade. Então, se pedirem para você comparar moléculas com a mesma polaridade, veja bem, quando é que aparece essa comparação? Quando elas têm máximas próximas com polaridades diferentes. Aí você compara por aqui, maior polaridade, maior tal. Por aqui, quando é que aparece você comparar por aqui? Quando elas têm a mesma polaridade, mas têm massas diferentes. Então, maior massa, maior temperatura de fusão, maior temperatura de ebulição, maior densidade. Essa é a conclusão da aula passada. Isso está tudo naquele material que eu entreguei, que eu passei para vocês. Eu passei um material extra, que não é meu, mas eu achei na internet, de um professor lá do Arindissá, mas está muito organizado, eu achei muito interessante. Eu achei bom passar para vocês, já que estava na internet e tá liberado geral lá. Então, e por último, quanto maior as ramificações, tá? O número de ram, mi, fi, vou botar assim,
ramificado. Quanto mais ramificada for a cadeia, ramificada. Professor, quando é que ele vai pedir para comparar massa ramificada? Para pedir para comparar massa ramificada, tem que ter a mesma massa, ou máxima próxima, a mesma polaridade e ramificações diferentes. Então, só pode comparar a ramificação se tiver a mesma polaridade, porque se tiver polaridade diferente, compara por aqui. É o principal é a polaridade. Se tiver massa diferente, compara por aqui. Agora, se os dois são iguais, a diferença vai ser nas ramificações. E aí, quanto mais ramificado, menor, aí já é tudo menor. Menor a temperatura de ebulição, menor a temperatura de fusão e também menor será a densidade. Tá? Então, são esses dois casos, esses três casos que vocês têm que conhecer para a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. Sabendo isso aí, você resolve qualquer questão que apareça com esse tema. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pois bem. Aí agora vamos falar sobre a solubilidade. Vamos falar sobre a solubilidade. Solubilidade é a parte. É uma coisa bem à parte. E para a solubilidade, você só tem que lembrar de uma frase, que é semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Sabendo isso, tchau. Tradução. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Morreu o boi. Mas lógico, se eu sou mais polar, eu vou dissolver melhor no que é polar. Se eu sou mais apolar, eu não vou dissolver. Aí vai ter graduações de solubilidade. Vai ter coisa que dissolve mais, vai ter coisa que dissolve menos, dependendo da polaridade. Aí dissolve em quê? Então agora vamos falar nos solventes. Tá? Principais solventes. Principais solventes que a gente vai ter que comparar. Bom, o principal deles é a água. Água, que é um solvente extremamente polar. Extremamente polar. Então, quando você vê água, já sabe. Extremamente polar e o mais importante, ela forma ligações de hidrogênio, tá? Forma ligação. Sobre a água é isso. Ela é polar e ela pode formar ligações de hidrogênio. Então, se tiver alguma coisa que tenha um oxigênio, a água se liga por ligação de hidrogênio. Se tem alguma coisa que tem nitrogênio, a água se liga por ligação de hidrogênio. Tranquilo isso, gente? Se alguém não estiver entendendo, fala, viu? Isso aqui é extremamente importante. Então, eu pergunto a você. Hidrocarboneto. Né? Lembra que na aula passada eu fiz um esqueminha que eu vou repetir aqui. Deixa eu fazer o esqueminha aqui para cima, que aí eu... Olha bem. Composto orgânico. Ele pode ser apolar, ele pode ser polar, ou melhor, apolar, ele pode ser pouco polar, ele pode ser polar, ou ele pode ser muito polar. Olha, esse é um esqueminha que eu trabalho, tá, gente? Muito polar. Dá certo para a maioria das coisas, lógico. Tudo tem sua exceção. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, quem é apolar? Basicamente, os hidrocarbonetos. Além de hidrocarbonetos, qualquer coisa que seja muito simétrica é apolar, porque a simetria leva à polaridade. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó,
Aqui ligado a cloro. Pronto. Bom, aqui, essa molécula vai ser polar, a gente já viu isso, né? Deixa eu botar aqui para mostrar a vocês. Essa molécula aí, ela vai ser polar. Como naquele programa da gente, que vocês já conhecem, porque na dúvida, se vocês quiserem saber se uma coisa é polar ou é apolar ou o que seja, é só pegar e olhar aí, ó. Cloro, CH3Cl, pronto. Professor, Fala, fala, fala. o professor tinha passado, uma coisa que já era para eu ter perguntado outras vezes, eu esqueci. O Sim, professor tinha passado outro programas para a gente, não foi? Que o professor tinha falado? passei, passei. É, Depois eu posso passar. o professor pode mostrar isso, porque eu esqueci o nome. Pronto. Esse aqui não é bem um programa, né? Esse aqui ele abre uma aba do próprio. Deixa eu tentar abrir de novo aqui, que deu problema. Ele abre uma aba do próprio. Às vezes, quando você tenta trabalhar, ele não trabalha, você reinicia ele que ele trabalha. É uma aba do próprio navegador de internet. Bom, agora foi. Ó, cloro, carbono, CH3Cl. Se eu pedir para colocar aqui a superfície, que é essa lucent é a superfície que a gente trabalha para manchar polaridade. Aí ele vai gerar aí a superfície. Ele está pensando aí, pronto, está calculando. Pronto, gerou. Aí veja aqui, ó, onde tem o cloro, carga negativa, e no carbono, carga positiva. Então a molécula é polar. A molécula é polar. Se eu botar outro cloro e pedir para fazer, pronto, 2 cloros agora. Veja que quando eu pedir a superfície, vai continuar sendo polar, tá vendo? Ele vai continuar sendo polar. Né? Se eu colocar 3 cloros e pedir, ó, 3 cloros, isso aqui é cloroformo. Cloroformo. Ele já vai ser menos polar o cloroformo. Ele vai ter uma região aqui, ó, praticamente ele não tem região positiva. Tá vendo que tá menos positivo em cima dos cloros? Porque já tá havendo aí uma eliminação de carga aí, porque já tem muito cloro. Se eu botar outro cloro, ele já não calcula porque é apolar. Ele já não calcula. Interessante. Esse programa ele tem essa falha. Ele não calcula quando é apolar. Só calcula quando é polar. Tem um defeito. Mas tudo bem. Então, se eu botar aqui 4 cloros, 2D, 3D, deixa eu ver aqui. Ah, calculou. Veja que, olha só, está praticamente verde. Tem até uma região lá no meio, né, que está um pouco positiva, mas ao redor da molécula, que é o que importa, não está muito polarizado. Por quê? Quando você bota os 4 cloros, a molécula fica muito simétrica. Aí uma ligação começa a anular a outra. Uma ligação, a polarização de uma ligação anula a polarização da outra. Então, cuidado com esses detalhes, porque aqui, quando eu falo aqui, eu falo muito genérico, né? Eu falo aqui, ó, quem são os apolares? São os hidrocarbonetos. Pouco polar, os éteres e os aletos. Só que aí tem exceção. Os aletos já são pouco polares, mas quando você pega, por exemplo, o CCl4, que é o tetracloreto de carbono, ou tetraclorometano, tá? Quando você vê o tetracloreto de carbono, ele já é apolar. Então, cuidado com isso. Eu quero chamar a atenção desses detalhes, tá? Então, deixa eu acrescentar aqui embaixo um outro solvente, que é o CCl4, que é o tetracloreto de carbono. Ele é completamente apolar. Então, já grava isso. Outro solvente apolar muito usado é o benzeno. Mas o benzeno ele é hidrocarboneto. Ele é completamente apolar. Ele é líquido, porque ele tem 6 carbonos, já é uma cadeia grande, mas ele é completamente apolar. O hexano também é muito usado como solvente,
é hidrocarboneto, também é líquido porque o hexano já tem 6 carbonos, mas é completamente apolar, certo? Então, esses solventes apolares são os solventes apolares mais usados, são esses aí, tá? Solvente polar mais usado é a água. A água é o solvente polar mais usado. Tá? Então, compostos orgânicos polares. Lembra que eu falei que são os que têm C dupla O. Teve C dupla O, ele é polar, não importa quem seja. E muito polar. Muito polar são os que têm OH e os que têm NH. Por quê? Porque esses têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio. Eu espero que vocês tenham gravado isso aqui, porque isso aqui é de extrema importância para vocês. Isso aqui é de extrema importância. Vou deixar aqui. Quando eu precisar na aula, eu vou voltar para isso aqui. Mas vamos voltar para os solventes. Então, solventes, água, polar, e pode formar ponto de hidrogênio. CCl4, benzeno e hexano são apolares. Por quê? Esses dois são hidrocarbonetos. Se enquadra no primeiro. Esse aqui é um aleto, só que ele é, como é que chama? Muito simétrico. Então ele é apolar. Tá bom? Então aqui só para vocês entenderem quem são os principais solventes. Eu queria só chamar a atenção de outro solvente, que é esse daqui. DMSO. Na dúvida, clica que você vai encontrar. Dimetilsulfóxido. DMSO. Dimetilsulfóxido. Ele. DMSO. Dimetilsulfóxido. Bom. Olha a fórmula dele. Aí vamos para as exceções. Vamos para a situação dele. Veja. Primeiro, já está até aqui o esqueminha dele. Ele é polar. Tá vendo que ele tem uma região que é positiva e outra que é negativa. Tá vendo? Por quê? Porque ele tem aqui a carbonila. Olha. DMSO. Ele é muito usado, o DMSO. É o dimetilsulfóxido. Ele tem enxofre, CH3, dupla O. Tá? Então, deixa eu botar ele aqui. DMSO. Dimetilsulfóxido. Qual é a vantagem dele, professor? Primeiro, ele é polar. Mas ele não pode formar, ele não forma ponto de hidrogênio. Não forma ligação de hidrogênio. Às vezes, você não quer que forme ligação de hidrogênio, porque isso interfere na acidez. Então, nesses casos, a gente não usa água, a gente usa DMSO. Tem outros. Eu estou aqui colocando os principais, galera. Os principais. Vocês vão encontrar muito solvente por aí. Quem for atrás disso. Vai encontrar muito solvente. Mas se você conhecer esses aqui, já tá bom demais. Então, se eu tenho uma coisa polar para dissolver, ou eu uso água, ou eu uso DMSO. Se eu tenho uma coisa apolar ou pouco polar, aí eu posso usar os apolares. Eu posso usar o CCl4, o benzeno, o hexano. Tá certo assim, gente? Então, cuidado com isso aqui. Aí, o que é que acontece? Como é que dissolve? Vamos lá, então. Como é que dissolve? Se eu pegar isso aqui, ó, CH3OH, ou seja, isso aqui é o metanol. É um álcool, né? É um metanol. Bom, o metanol, por ter o grupo OH, olha que interessante. Quando ele encontra com uma molécula de água, O ligada a H, ligada a H, ele vai se ligar o hidrogênio dele com o oxigênio da água. Se ele encontrar aqui outra molécula de água, O ligada a H, ligada a H, ele vai ligar aqui o oxigênio dele com o hidrogênio da água. Então liga hidrogênio de um com oxigênio do outro. O hidrogênio de um, a mesma coisa se tiver nitrogênio, não tem problema nenhum. Então veja que a água, ela se liga ao metanol formando as ligações de hidrogênio. Consequência, a água dissolve metanol. A água dissolve metanol. Formando o quê? Ligações de hidrogênio.
Você pegar o metanol, pode botar metanol à vontade na água. Quanto mais bota, mais dissolve. Não tem problema nenhum. Eles têm são totalmente miscíveis. O que é uma coisa miscível? Uma coisa que dissolve em outra. É uma coisa que forma sempre uma solução homogênea. Eles são completamente miscíveis. Não dá para separar, não dá para visualizar um e o outro. Você vai ver sempre homogêneo. Então a miscibilidade é total. Se você pegar, por exemplo, o etanol, quem é o etanol? Et, dois carbonos. CH3, CH2, ligado a OH. Olha, também tem OH. Ou seja, também vai dissolver na água e vai ser completamente miscível na água. Então, tanto o metanol como o etanol dissolvem completamente na água, formando ligações de hidrogênio. Agora, quando você pega o álcool com 3 carbonos, CH3, CH2, CH2, OH, aí você vai ver que ele dissolve na água, mas ele vai ter um limite de dissolver. Ele vai ter um limite de dissolver. Mas por que isso acontece? Os outros não têm limite de dissolver. Esse tem? Tem. Por quê? Porque ele aqui, ó, ele tem essa região dele, que é uma região polar. Essa região dele aqui é uma região que é polar. É uma região polar. E ele vai ter essa outra região aqui dele, que é uma região apolar. Já começa a interferir na solubilidade. Então, esse álcool aqui já não é tão solúvel, por quê? Porque ele tem um pedaço bem polar e um pedaço que já é menos polar, então já não gosta tanto da água. Se você pegar um álcool com 4 carbonos, ele vai dissolver na água, mas já dissolve menos. Se pegar um álcool com 5 carbonos, já dissolve menos, embora dissolva. Pegar um álcool com 6 carbonos, dificilmente dissolve na água. Com 7, com 8, não dissolve. Então, mesmo tendo o OH, se tiver muito carbono, o que predomina é a parte de carbono. E a parte de carbono é apolar. A água é polar, então a água já não gosta dele. Então, mesmo coisas que têm uma boa solubilidade em água, se tiver uma parte muito grande de cadeia, a água não consegue fazer o efeito. A água não consegue dissolver. Tá? Então guardem sempre isso. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Não tem aqui, não é aqui que tem. Daqui a pouco eu vou fazer, tem alguns exemplos aqui, ó, sobre isso. Acho que na lista do exercício tem. Não tem, ó. Não é isso aqui que eu queria, não. Bom, daqui a pouco eu vou achar aqui alguns exemplos sobre isso aí. Deixa eu pegar logo aqui. Eu tenho um livro aqui, gente, antigo, mas é bom, rapaz, tem umas figuras legais. Que é do Ricardo Feltri. Não sei se você ouviu falar em Ricardo Feltri. Então, ele tem uns livros bem antigos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem umas figuras bem legais. Eu queria até fazer uma apresentação para vocês, mas como eu não preparei. Só um minutinho, estou achando os livros. Isso aqui eu posso até, para quem não baixou ainda, ele está na internet aí, quem quiser baixar. Mas se quiser, eu posso baixar. Pronto. Esse é o livro de Ricardo Feltri. Então aqui ele mostra o seguinte, ó, essa tabela aqui, por exemplo, olha só. Olha essa tabela aqui. Vocês estão conseguindo ver aí essa tabela, não? Vou botar aqui para vocês verem. Olha só. Isso aqui é a solubilidade dos álcools em água. Solubilidade dos álcools em água. Inclusive, o com 3 carbonos, ele é totalmente solúvel. Com 1 carbono, solubilidade infinita na água. Com 2 carbonos,
solubilidade infinita, com 3 também é infinita, não lembrava desse detalhe, foi até bom ter olhado a tabela. Com 4, ele já tem limite, olha. Com 4 carbonos, ele só dissolve 7,9 gramas em 100 gramas de água. Com 5 carbonos, só dissolve 12,2 gramas. Com 6 carbonos, só dissolve 0,6 gramas. Então vai diminuindo. Quando aumenta carbonos, diminui a solubilidade em água. Obviamente, aumenta a solubilidade, por exemplo, em CCl4. Porque CCl4 é apolar, né? O tetracloreto de carbono. Então, esses que não são solúveis em água, já vão ser solúveis nos solventes que são apolares. Então, diminui de um lado e aumenta do outro. Tá? Então, o próximo aqui, com 7, praticamente não dissolve. Com 8, não dissolve. Aí, nesses casos, tem que usar um solvente apolar para dissolver. Então, veja que mesmo quem tem o OH e que pode formar ponte de hidrogênio, se a cadeia for muito grande, nada feito. Se a cadeia for muito grande, ele não vai dissolver. Tá? Então, aqui ele mostra, ó, que, por exemplo, com 5 carbonos, ele tem uma parte que é polar, que é a parte onde tem o OH, e tem uma parte que é apolar. Tá? Então, essa parte polar, ela é solúvel em água. E a parte que é apolar é solúvel em hexano. Então, veja que esse álcool, ele vai dissolver tanto em água quanto no hexano. Vai dissolver nos dois. Só que tem um limite de dissolver aqui também. Ele vai dissolver bem na água, mas não dissolve bem em hexano. Agora, cuidado, porque se eu tenho uma cadeia grande, mas tenho muito OH, 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 aí ele vai voltar a ser solúvel em água, porque vai poder formar muitas pontes de hidrogênio. Tá certo, gente? Aí eu queria chamar a atenção desse detalhe. Ó, vitaminas. As vitaminas podem ser hidrossolúveis, as que dissolvem na água, ou lipossolúveis, não se dissolvem na água, se dissolvem em gordura. Gordura é apolar. Gordura é apolar. Então, se você tem um prato sujo de gordura, não adianta jogar água, não vai limpar. Não vai limpar. Tem que jogar alguma coisa que consiga dissolver a gordura. Alguma coisa que seja apolar. Daqui a pouco eu explico isso. Já aqui, aí você tem aqui a vitamina C. Olha a fórmula da vitamina C. Ela tem OH, 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 4 grupos OHs. Ela tem até a cadeia grande. Mas além de 4 grupos OHs, ela tem carbonila, ou seja, ela é cheia de grupos polares. Conclusão, vitamina C é solúvel em água. Então você não precisa decorar qual é a vitamina solúvel em água. É só olhar a estrutura. Se tem muito grupo polar, ela vai ser solúvel em água. Agora, olha esse outro aqui. Isso aqui é a vitamina... Cadê? A vitamina A. Aqui é a vitamina A. Olha a vitamina A. Ela tem até aqui um OH. Ó. Tem um OH aqui na ponta. Só que olha o tamanho da cadeia dela. Enorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 carbonos. É uma cadeia enorme. E cadeia não gosta de água. Carbono não gosta de água. Então, essa vitamina não vai dissolver bem em água. Conclusão, você perguntar assim, a vitamina C, ela vai aparecer em sangue, vai aparecer, você vai excretá-la facilmente via urina? Vai. Vai ser fácil excretar a vitamina C. Vai ser fácil excretar a vitamina A? Não. Ela tende a se acumular em tecido adiposo, tende a se acumular em gordura. Por quê? Ela gosta, ela dissolve na gordura. Tá? Então, olha como muita coisa a gente começa a entender depois que a gente entende o que é polar e do que é apolar, de quem dissolve em quem. Então tá aí, quem quiser depois esse livro eu passo. Vamos voltar para cá, para o nosso desenhozinho. Uma coisa importante agora, tá, gente? Então, estou entendendo até aqui? Eu estou sendo claro? Tá sim, professor. Alguma pergunta? Só depois o professor passar o livro lá.
Pronto. Aí, olha que interessante também aqui. Deixa eu pegar aqui outra coisa interessante. Ó. Vamos voltar a pegar esse álcool aqui, CH3. Vou fazer uma pergunta a vocês, ó. CH3OH, álcool, né? Álcool, OH, pode formar pontes, ou seja, ligações. Eu chamo ponto é um termo antigo, só que na minha época de graduação, era só ponto de hidrogênio, ponto de hidrogênio. A gente fica com isso na cabeça. Mas o correto é ligação de hidrogênio. Isso fica bem claro. Esse termo houve com o tempo, houve uma evolução do termo, né? O nome ponte é um nome que não dá, é uma ligação química aquilo ali, só que é uma ligação frágil, é uma ligação intermolecular, então ligação de hidrogênio, tá? Então, me perdoem por estar errado de vez em quando, é porque fica na cabeça da pessoa, né? Bom, agora imagine que essa molécula de álcool se aproxime de outra molécula de álcool, outra molécula, tá certo? Olha só. Aí, veja que uma delas vai se ligar com a outra através da ligação de hidrogênio. E vai se ligar com outra, com outra. Então, se você tem, olha que interessante, se você tem o álcool puro, só tem álcool, as moléculas de álcool vão se ligar umas com as outras através de ligações de hidrogênio. Isso é possível, tá? Uma molécula de álcool ligar com outra molécula de álcool por ligações de hidrogênio. Tranquilo? Daí, qual é a consequência disso? A consequência dessa ligação de uma molécula de álcool com outra molécula de álcool é que ele vai ter uma alta temperatura de ebulição, ele vai ter uma alta temperatura de fusão e vai ter uma alta densidade. Então, olha, eu estou falando de álcool com álcool. Álcool com álcool, temperatura de ebulição, temperatura de fusão e densidade. Tá certo? Lindo, professor, lindo. Agora imagine que agora eu botei a água. Quando eu boto água, CH3 ligada a O, ligada a H, e eu boto aqui uma molécula de água, HOH, aí vai ter a ponte de hidrogênio do oxigênio do álcool com o hidrogênio da água. E também do oxigênio da água com o hidrogênio do álcool. Outra molécula aqui de água, né? Você pega aqui outra molécula de água, O ligada a H, ligada a H. Aqui eu poderia também desenhar outras de álcool, tá? Então vai ver a ligação aqui de uma. Aí vai se ligar um bocado de molécula ao redor, através dessas ligações de hidrogênio. E esse tipo de interação indica que vai ter uma alta solubilidade. O que é que eu quero explicar com isso? Eu quero dizer uma coisa. Se numa questão for pedida a explicação dos álcools terem alta temperatura de ebulição, ou alta temperatura de fusão, ou alta densidade, a resposta é a seguinte: eles formam ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. A molécula de um com a molécula do outro. Eles formam ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Ó, entre as suas, álcool com álcool. Isso explica a alta solubilidade, a alta temperatura de fusão, ebulição e densidade. Agora, se numa prova, numa questão, num concurso, seja onde for, perguntar por que motivo o álcool é solúvel em água? Ah, porque ele forma pontes de hidrogênio entre as suas moléculas e as moléculas da água. Então, solubilidade é a molécula do composto com a molécula da água, ou seja, o outro solvente qualquer que ele esteja trabalhando. Agora, quando ele falar de temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade, é com as suas moléculas. Isso tem que ficar claro da explicação. Isso tem que ficar claro da explicação. Por quê, professor? Porque veja a situação desse rapaz aqui. Olha só. CH3, C dupla O ligado a OH, não ligado a H. Né? Isso aqui é um
aldeído. Quem não está reconhecendo função ainda, pelo amor de Deus, volte lá e reconheça, porque senão, ó, hoje mesmo eu dei uma aula para Orgânica 3 hoje, que quem não sabia a função ficou voando completamente. Quem não sabia dar nome ficou voando. Não adianta sair da Orgânica 1, não adianta sair da Orgânica 1 sem saber reconhecer função, sem saber nomenclatura, não adianta. Eu vou fazer a Orgânica 2, eu perdi a 1 porque eu não aprendi nada, mas vou fazer a 2. Você vai perder a 2 também. Vou fazer vai perder a 3 também. Não é uma sequência. Não aprendeu uma, não aprende a outra. Da 2 para 3, não tem muita sequência, não. A pessoa não aprendeu a 2, ele pode aprender a 3? Pode. Mas não aprendeu a 1, nem aprende a 2, nem aprende a 3. Tá? Não esquece disso. Então aqui é um aldeído. Aí eu pergunto, vamos ver quem responde. Os aldeídos podem formar pontes de hidrogênio entre as suas moléculas? Podem. E responda, eu estou esperando. Os aldeídos podem formar pontes de hidrogênio entre as suas moléculas? Sim ou não? Ixi, ninguém fala. Sim ou não? Ninguém quer falar? Foi que eu aí, gente. O que, é que vocês têm? Eu estou sendo ouvido aí, tô? Olha só. Aldeído, dupla OH. Tem O, tem H. Mas tem O ligado a H? Não. Se não tem O ligado a H, não pode formar pontes de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Desculpa. Ligações de hidrogênio. Não pode formar ligações. Então, os aldeídos não formam ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Por quê? Porque não tem OH. Então, se uma molécula dessa encontra uma outra molécula de aldeído, elas vão se ligar, mas não por ligação de hidrogênio. Vão se ligar por dipólios permanentes, que são mais frágeis, mais fracos do que as ligações de hidrogênio. Agora, olha que interessante. Se eu colocar o aldeído na água, HOH, o H da água vai se ligar ao O do aldeído por ligação de hidrogênio. Olha que interessante. Então, os aldeídos não podem formar ligações de hidrogênio entre si. Qual é a consequência disso? Que eles vão ter um baixo ponto de fusão, uma baixa temperatura de ebulição e uma baixa densidade. Porque não pode. Quem é que tem tudo alto? É quem pode formar ponto de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Eles não podem. Mas eles podem formar com a água. Consequência, vão ser muito solúveis na água. Então veja que solubilidade é diferente. Ponto de fusão, temperatura de fusão, de ebulição e densidade depende de interação entre as moléculas do composto. Solubilidade depende da interação do composto com o solvente. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Tem que ficar muito claro para vocês. Tá? Então, cuidado, porque alguns compostos podem formar ligações de hidrogênio entre si e com a água, e outros só podem formar com a água, mas não podem formar entre si. Consequência disso é que eles são muito solúveis, mas não têm temperatura de fusão, de ebulição e densidade elevadas. Consequência é essa. Vamos fazer algumas questões da lista. Eu tenho uma lista aqui de exercícios para a gente trabalhar. Tem aqueles exercícios da lista do. Tem aqueles exercícios da lista do. Da lista do. Como é que chama? Que eu deixei lá do Aridissá, para vocês fazerem. Lá tem exercício, está com gabarito. Exercitem lá. Essa daqui eu vou fazer com vocês, eu vou resolver. Tá? Então, aqui, primeiro, julgar. O que é julgar? Julgar é você dizer se é verdadeiro ou se é falso. Julgar é dizer se é verdadeiro ou se é falso. Então, julgue os itens a seguir. Então, primeiro,
Moléculas de metanol. Metanol. Metanol tem o grupo OH, é um álcool, né? OH, tem álcool. Formam ligações de hidrogênio tanto entre si como com moléculas de água. Opa, isso está correto. Como ele tem o OH, ele pode formar ligações entre si, entre as suas moléculas. E também podem formar com as moléculas de água. Qual é a consequência disso? Como eles podem formar ligações de hidrogênio entre si, eles têm ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade elevados. Como eles podem formar com a água, eles vão ter alta solubilidade na água. Número 2. Moléculas do éter, metoximetano. Vamos lá. Vamos desenhar aqui. Metoximetano. Vamos desenhar o éter. Me ajudem, por favor. Olha o éter. Metoximetano. CH3O, CH3. O entre carbonos. Aí eu pergunto, esse rapaz, com outra molécula dele, CH3O, CH3, eles podem formar ligações de hidrogênio? Pensem aí. Eles podem formar ligações de hidrogênio? Não. Por quê? Porque tem o O, mas, novamente, eles não têm o OH. Não tem OH. Então, os éteres também não formam ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Só que os éteres, preste atenção, se você botar aqui uma molécula de água, né, eu tenho isso aqui, CH3O, deixa eu escrever assim, para ficar mais fácil. E aqui eu colocar HOH, que é a molécula de água, vai formar ponto de hidrogênio do oxigênio dele com o hidrogênio da água. Então, eles podem formar... Ah, então, peraí. Quem tiver só o O, não interessa quem seja, e não tiver o OH, só o O, ele pode formar a ligação de hidrogênio com a água, mas não pode formar entre as suas moléculas. Se alguém tiver OH, pode formar com a água e pode formar com as suas moléculas. Formar com as suas moléculas explica ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade elevados. Formar com a água explica solubilidade em água elevada. Tranquilo isso aí? Então aqui, ó. As moléculas do éter, não precisa nem fazer. Éter não formam ligações de hidrogênio entre si, mas formam com moléculas de água. Corretíssimo. Os éteres não formam entre si, mas formam com água. Aí. Terceiro, todos os álcools são solúveis em água. Opa! Todo álcool é solúvel em água devido à formação de ligações de hidrogênio. Não, né, gente? Não. Por quê, professor? O todo aqui é que está deixando tudo errado. Por quê? Porque lembra, se eu pegar um álcool de cadeia grande, a cadeia, as propriedades da cadeia predominam. E quais são as propriedades da cadeia? São propriedades apolares, de composto apolar. Então, se eu pegar um álcool de cadeia grande, ele não vai dissolver em água. Só quem dissolve em água são os álcools de cadeia pequena, até 5, no máximo 6 carbonos. Então, isso aqui, galera, está errado. Então, o todo está. Qual é o correto aqui? Os álcools de cadeias menores são solúveis em água devido à formação de ligação de hidrogênio. Aí estaria correto? Estaria verdadeiro. Então, esse todos ferrou tudo aí. A adição de ácido octanóico a ácido octa são 8 carbonos em água, leva à formação do sistema bifásico, pois o ácido octanóico não tem polaridade suficiente para ser solúvel em água. Corretíssimo. Mas, professor, é um ácido. Olha só. Quando é ácido, professor, olha que interessante, ó. Ácido octanóico, são 8 carbonos, né? Vamos lá. 1, 2, que é 3, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa!
8, dupla O ligada a OH. Olha só, professor, ele tem isso aqui, professor. Isso aqui é uma parte polar, ó, tanto tem OH quanto tem C dupla O. Isso aqui é totalmente polarizado. Esse pedaço aqui, ele é extremamente polar. Sim, mas olha a cadeia. Quando você pega a cadeia, você tem aí 7 carbonos aqui na cadeia. Essa parte aqui dele, ela não é polar. Essa parte aqui dele é apolar. Resultado: como essa parte apolar é muito grande, prevalece as propriedades dela. Conclusão: embora ele tenha esse grupo polar, mas essa parte, por ser apolar, dificulta dissolver em água. Então, voltando para cá para a explicação. A adição de ácido octanóico em água leva à formação do sistema bifásico, correto. Por que bifásico? Um e o outro sem dissolver, como se fosse óleo com água. Mesma coisa. Pois o ácido octanóico não tem polaridade suficiente para ser solúvel em água. Corretíssimo. Verdadeiro. Perguntas? Perguntas? Vou fazer esse segundo aqui. Ao fazer a limpeza de um armário em um laboratório de química, um aluno deparou-se com 3 frascos sem rótulo. Opa, vamos para cá. O aluno encontrou 3 recipientes com um frasco sem rótulo. 1, 2, 3. Nos 3 tem alguma coisa. Só que está sem rótulo. O rótulo identifica. Se está sem rótulo, está não identificável. Não dá para saber quem está aonde. Ó, com líquidos incolores. Líquido incolor pode ser água, pode ser álcool, pode ser um bocado de coisa. A listagem de compostos na porta do armário mostrava que o mesmo armazenava. Olha que interessante. Propan-1-ol. Vamos desenhar aqui agora. Propan-1-ol. Vou desenhar aqui, eu não sei quem é quem não. Vou desenhar aqui embaixo as moléculas. Quem é propan-1-ol? Propan são 3 carbonos, é CH3, CH2, CH2 e aqui o OH. Então, ele está em um dos 3. Não sei onde é que ele está. Pode ser butan-1-ol, butan-1-ol, CH3, CH2, 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 OH, but 4, butan-1-ol. Ou pode ser pentano, CH3, CH2, CH2. Eu vou desenhar para cá tortinho, mas é a mesma coisa, né? Vocês já sabem, né? CH3, opa! Qual é a primeira coisa que a gente percebe aqui? Deixa eu desenhar aqui direito, para que vocês não reclamem que eu desenhei torto. Qual a primeira coisa que a gente percebe aqui? Aí, CH2 e CH3. Esse aqui, ó, completamente apolar. Esse aqui, polar. Esse também polar. Esses vão dissolver na água, esse não dissolve na água. Esse dissolve melhor na água, aliás, esse dissolve melhor na água do que esse, né? Quem é que dissolve melhor na água? Quem é polar e quem tem cadeia menor. Então, esse dissolve melhor na água do que esse. Então, eu tenho 3, esse não dissolve. Então, já estou vendo que tem coisas com propriedades diferentes. Aí, aqui tem o seguinte. Para descobrir qual composto continua em cada frasco, o aluno mediu o ponto de ebulição e a solubilidade em água de cada composto, possibilitando a elaboração da tabela abaixo. Então, frasco 1, vou botar aqui, ó. Frasco 1, frasco 2, frasco 3. Frasco 1, ponto de ebulição 97. Frasco 2, quem está no frasco 2, ponto de ebulição 36. Quem está no frasco 3, ponto de ebulição 117. Olha só. Quem está no frasco 1, solubilidade em água infinita.
Quem está no frasco 2? Insolúvel em água. Opa! Já tem uma resposta. Se é insolúvel em água, é o apolar. Então já sei que no frasco 2, quem está é esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui está no frasco 2. Eu já sei, já encontrei. Por quê? Porque ele é apolar. Frasco 3 é solúvel em água, mas não é muito solúvel. Então, eu já tenho até a resposta. Mas eu também posso andar. Vamos analisar por aqui a resposta? Vamos analisar por aqui. Olha só. Esse aqui, eu já sei que é o pentano. Isso aqui eu já sei que é o pentano. Então, frasco 2 é pentano. Agora, frasco 1 e frasco 3. Quem deve ser frasco 1? Deve ser alguém que dissolve muito na água. E quem é que dissolve muito na água? Quem tem OH e cadeia menor. Quem é que tem OH e cadeia menor? Vamos para cá. Quem é que tem OH e cadeia menor? Ó, esse daqui com 3 carbonos. Então, esse aqui está no frasco 1 e esse aqui está no frasco 3. Já descobri tudo. Então, aqui nesse frasco, eu vou ter o propan 1-ol, propan 1-ol, e aqui nesse frasco eu vou ter o butan 1-ol. Então eu já sei o que é que tem em cada frasco. Vamos só confirmar isso? Como é que eu confirmo? Pela temperatura de ebulição. A temperatura do pentano deve ser a menor de todas. E realmente, ó, 36, 97, 117. Por quê? Porque ele não pode formar ponto de hidrogênio de jeito, ele é apolar. Temperatura de fusão é baixa, temperatura de ebulição é baixa. Então, realmente, esse 36 confirma que é o pentano. Agora, olha os outros, ó, 97 e 117. Esse é polar, esse é polar. Só que, olha, quando os dois são polares, olha o esqueminha da gente aqui. Quando os dois são polares, cadê? Aqui. Olha o esqueminha da gente. Quando os dois são polares, o que decide é a massa. O de maior massa tem maior ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Aí aqui, olha, quem tem maior massa? O que tem 3 carbonos ou o que tem 4 carbonos? O que tem 4 carbonos. Resultado. Esse daqui confirma que é o butan 1-ol, porque tem a ponto de ebulição maior e ele tem a maior massa. E esse confirma. Tá vendo como é fácil você decidir por um e por outro? Só isso, gente. Acho que eu já fiz essa. Deixa eu fazer aqui isso aqui agora. Vou fazer essa número 6 aqui. Número 6. Ele pede o seguinte. Considere os seguintes compostos e julgue. Julgar. Verdadeiro ou falso? Vamos olhar, não vou ler nada aqui, vamos só olhar. Olha só, C dupla OH, C dupla OH. Tá? C dupla OH, C dupla OH. C dupla OH é o mesmo composto. É o mesmo composto. Eles são isômeros. Tá? Eu não dei isomeria até agora, mas isso aqui é o que a gente chama de isômero cis, isso aqui é o que a gente chama de isômero trans. Eu vou falar sobre isso ainda, o que é cis e o que é o trans. Mas, por enquanto, só entenda uma coisa. Os grupos que estão para o mesmo lado em relação a uma dupla é cis. Os grupos que estão em lados opostos em relação a uma dupla é trans. Aí, veja, ele quer saber o seguinte. Quem é que tem um ponto de fusão mais elevado, ponto de ebulição mais elevado? Então, vamos lá. Vamos ver aqui as afirmações dele. Então, o composto 1 apresenta ponto de fusão mais elevado. O composto 1, que é esse, ponto de fusão mais elevado. Ó, então, eu vou falar sobre o cis e o trans. Mas, geralmente, o composto cis é mais polar do que o trans. O composto cis, ele é mais polar do que o trans. Tá? Eu vou explicar isso lá na frente ainda. Por enquanto, vamos aceitar isso. Então, o composto 1 apresenta ponto de fusão mais elevado. Isso está correto. Por quê? Porque ele é mais polar. Tá? Então, por enquanto, aceitem, mas eu vou explicar isso bem direitinho quando eu for dar
isomeria cis e trans. O composto 2 é totalmente solúvel em água. O 2 é totalmente solúvel. Ora, tem 4 carbonos, tem grupos polares completamente solúveis em água. A mesma coisa, os dois são muito solúveis em água. Os dois vão ser muito. Por quê? Porque eles podem formar facilmente pontos de hidrogênio com a água. Tá? Então, 3. No composto 1, ocorrem forças intermoleculares mais intensas. Aí está errado. Tanto no 1 quanto no 2, ocorrem as mesmas forças intermoleculares, que são ligações de hidrogênio. Então, o resultado: as forças intermoleculares têm a mesma intensidade. O composto apresenta isomeria ótica. Isso está errado, e eu vou explicar por quê. Então, esquece aqui por enquanto. E esse último aqui, se hidrogenados em condições adequadas, ambos formam o mesmo produto. Isso aqui está certo, só que isso aqui é assunto da Química Orgânica 2. Então, por enquanto, esquece. Então, o mais importante aqui é saber que eles são solúveis em água, porque ele tem as mesmas interações intermoleculares, que é ligação de hidrogênio. Então, isso aqui agora. Isso aqui... Interessante. Pronto. Fazer esse aqui. As duas substâncias mostradas na tabela abaixo apresentam grande diferença entre seus pontos de ebulição. Está aqui, ó. Um é 141 e o outro é 57. Aqui é o ácido propiônico e aqui é o acetato de metila. Deixa eu escrever a fórmula dos dois. Primeiro do ácido propiônico. É o CH3, CH2, CO2H. Ó, CO2H é a mesma coisa que COOH. É a mesma coisa. Que é a mesma coisa que C dupla O ligada a OH. Então vamos aprender logo isso aqui, viu? CO2H é COOH, que é C dupla OH. Então pode vir desse jeito, e o correto é escrever desse jeito. O que você percebe? Você tem aqui grupos muito polares, né? Porque você tem aqui, ó, tem aqui tanto a carbonila como a hidroxila, C dupla OH. Então, nesse caso aqui, você vai ter grupos muito polares. Tá certo, gente? Legal, professor. E o outro? Vamos fazer o outro agora. O outro é assim. CH3, olha só. CO2, O2 é OO, ou seja, dupla O ligada a O, CH3. São isômeros. Por que são isômeros? Tem a mesma forma molecular. C3, H, 3 e 2, 5 e 1, 6. O2, C3, H6, O2. São isômeros. Para comparar isômeros, geralmente a gente vai comparar pela polaridade. Olha só. Aqui tem C dupla O. Isso aqui é polar. Só que esse daqui, galerinha, presta atenção. Esse aqui, ele não pode formar ponto de hidrogênio, tá vendo? Ó? Ele não forma ligações de hidrogênio. Enquanto que esse aqui, ele forma ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Conclusão. Esse rapaz aqui vai ter a temperatura de ebulição maior, porque pode formar ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Esse daqui vai ter a temperatura de ebulição menor, porque não pode formar ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Então veja a importância de dizer entre as suas moléculas. Porque esse daqui, ele até poderia formar ligações de hidrogênio, mas com a água. Só que formar ligações de hidrogênio com a água não implica em alteração no ponto de ebulição. Implica em alta solubilidade. Aí é outra história, ele vai ser solúvel em água.
Vocês entendem a diferença de uma coisa para outra? Perguntas, dúvidas, indagações, críticas, sugestões, interpelações, sabatinações, alcidenializações. Fiquem à vontade. Perguntem. Vou fazer algumas questões aqui. Vou fazer mais alguns exemplos. E aí a gente... Ó, outra coisa. Vou colocar esse artigo aqui para vocês, viu? Solubilidade das substâncias orgânicas. De 2013. Cláudia Rocha Martins, Wilson Lopes, Jailson Bittencourt de Andrade. Da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eles fazem, tá em português, tá? Eles fazem uma análise da solubilidade das moléculas em água, tá? Para quem quiser aprofundar esse estudo aí de solubilidade, é interessante. Ele discute depois aqui, ó, ele fala só de hidrocarbonetos, ele fala de álcools e fenóis, né? Por exemplo, aqui álcool-fenóis. Os álcools compostos com o grupo funcional OH, veja que ele já chama a atenção que tem OH, tá? Então, apresentam-se solúveis em solventes polares, devido à associação decorrente das ligações de hidrogênio com a água. Tá vendo aí, ó? O que eu acabei de explicar está dizendo isso aqui, ó. Assim, enquanto os hidrocarbonetos, como metano, etano e propano, são pouco solúveis em água ou praticamente insolúveis, os álcools de cadeias menores, até 3 carbonos, são infinitamente solúveis em água. Aqui ele vai falar sobre a solubilidade. Certo? Então, tá aí para vocês, ó, os pontos de hidrogênio com a água, tá? A mesma coisa os fenóis. A diferença é que os fenóis, o fenol menor que existe, ele já tem uma cadeia muito... Ele já tem uma cadeia muito grande, né? Aí já diminui. Aquele negócio que eu falei, ó, a parte polar e a parte apolar, a parte que gosta de água e a parte que não gosta de água. Então, quem quiser ler esse artigo é um resumo, eu vou postar lá para vocês. É um resumo de tudo que eu falei. Perguntas? Pronto. Com isso, a gente termina as propriedades físicas. A gente conclui as propriedades físicas. Estudem. Amanhã eu posto essa aula para vocês. E vou postar uma atividadezinha também. E quando for na próxima semana, a gente vai ver o último assunto da gente, que é a isomeria. Aí a gente vai aprofundar no estudo da isomeria. Então, as últimas 2 semanas será sobre isomeria. Eu queria fazer uma prova semana que vem sobre as funções e as propriedades físicas. Tá? Queria fazer uma prova. Vejam o melhor dia que vocês podem fazer essa prova. Queria fazer a prova no dia que não fosse nas nossas aulas, porque eu não queria deixar de fazer as aulas sobre a isomeria, senão não vai dar tempo de concluir. Então seria uma aula extra para a gente fazer a prova. Vejam qual é o melhor dia e postem lá pode ser até no sábado pela manhã, se vocês toparem, a gente faz essa prova. Tá certo, gente? Ah, sim, professor. Essa semana agora, ela não vai dar muito certo, não. Como é que é? Essa semana não vai dar muito certo, não, porque a gente tem... Na segunda-feira a gente tem prova, na terça a gente tem aula das 7 acho que vai dar até às 10. Aí na quarta tem aula do professor, novamente. Aí na quinta a gente tem aula e tem apresentação do seminário. E na sexta tem aula do professor e apresentação do seminário. No sábado a gente vai ter à noite a apresentação do seminário. Ixi, mano. Então, pronto. Aí
Ainda tem uma provinha besta na quarta e na terça-feira. Aí eu também não sei o dia que vai dar para encaixar isso aí. Então pronto, então foi o seguinte. Vamos fazer a prova então na outra semana. Mas eu já começo assunto novo na aula da semana que vem. Tá certo, gente? Bom, assim, ou a gente vamos deixar então a prova para o final e a gente encerra. Tá bom? Para a última semana. Tá certo, professor. Professor. Mas Essa semana promete. vamos estudando porque vai ficar um pouco longo o conteúdo, viu, gente? Pois tá bom, então desejo a vocês uma boa noite e até a próxima semana. Um bom fim de semana para todo mundo. Amanhã de manhã vai ter atividade e vai ter esse texto para ler e vai ter essa aula gravada que eu vou postar para vocês, tá bom? Tchau, galera. Até. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite.